Os irmãos que permanecem aqui comigo, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Nós estaremos meditando nesses domingos. No último domingo deste mês, nós temos, então, a nossa eleição para os oficiais da igreja, tanto para o presbiterato como para o diaconato. Então, nós estaremos fazendo algumas reflexões em torno de liderança na igreja, principalmente dos ministérios, então, do presbítero, presbiteral, como também da diaconia. E esse texto é um texto que trabalha sobre justamente o ministério do presbítero, da presbítera. Diz assim esse texto: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, nós queremos orar mais uma vez. Quero te dar graças, Senhor, pela vida da nossa igreja, por este momento, ó Deus, que nós estamos reunidos em torno da sua mesa, onde nós vamos comer e beber em teu nome, mas também queremos, ó Deus, rogar agora a iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos tratar, ó Pai, de algo que é tão importante na tua igreja, a liderança na sua igreja, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê o teu discernimento, ó Deus, para compreendermos a importância, Senhor, deste ministério na vida da igreja. É o que eu oro e peço a sua bênção e a sua iluminação no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos refletir um pouco com os irmãos sobre a questão da organização da igreja. Aquilo que nós chamamos de, a teologia reformada chamou o tema de eclesiologia, ou seja, a organização da igreja. Isso é compreender um pouco do que é a natureza da igreja enquanto igreja em si, mas também enquanto igreja instituição. Alguns estudiosos afirmam que a reforma protestante foi, acima de tudo, uma reforma eclesiológica, tá? Ou seja, de como a igreja funciona, como a igreja deveria, no aspecto bíblico, de fato, ser organizada. Então, essa compreensão, né, dos reformadores, né, acabou justamente mudando o que nós temos da visão de igreja que tinha medieval, ou seja, o ensino do Novo Testamento voltado pela compreensão pelos reformadores da salvação pela graça, e tão somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, ela não só tocou no aspecto salvífico das pessoas entenderem que são salvas em Cristo, mas também na forma de se organizar como igreja. Alguns dizem que, na verdade, foi desferido naquela ocasião um grande golpe na compreensão, então, medieval de como a igreja se apresentava. Por quê? Porque a igreja medieval, ela se apresentava como uma mediadora. A Igreja Católica Apostólica Romana se apresentava como mediadora, fazia mediação entre o homem e Deus. E quando a reforma protestante vem, resgata essa questão bíblica que a mediação é única, exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, isso fez com que
a igreja tocasse em algo também que era muito importante, que é a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender que eles não precisavam mais da mediação da igreja, não precisavam mais do sacerdote, e que todos poderiam ser um sacerdote em Cristo, no sentido de salvação, de ter acesso diante de Deus. Então não precisava mais do clero que lhes faça a mediação. Tratava-se então, como já dissemos, dessa doutrina universal de todos os crentes, ou seja, a pessoa pode chegar à presença de Deus em nome de Jesus, pela confiança em Jesus, por conhecer Jesus, pela fé naquilo que Jesus fez. E Calvino, ou seja, a reforma calvinista, buscou no Novo Testamento um modelo de liderança. Então, baseado nisso, não mais essa liderança centralizada num homem que governa a igreja. Então, o modelo enfatizado por Calvino da igreja era por meio de um colegiado. A igreja não seria mais administrada e dirigida por um único homem, mas sim por um colegiado que ele chamou de presbíteros. Encontrou isso justamente na palavra do Senhor, no Novo Testamento, né? E a visão de Calvino é que os presbíteros se dividiriam em presbíteros docente e presbítero regente. Os presbíteros docentes são aqueles que vocês conhecem mais como pastor, mas todos são presbíteros. Os presbíteros docentes são os que se preparam teologicamente e que servem principalmente para o ensino e o pastoreio das ovelhas dos crentes. E os presbíteros regentes, escolhidos daí dentre os membros da igreja, eram consagrados ao ministério do presbiterado para cuidar da administração, juntamente com os pastores, cuidar da administração da igreja. Então, isso faz com que tivesse a participação do povo através da representação nos seus que são eleitos. Deixa eu citar alguns versos que falam sobre a questão dos presbíteros. Por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Atos 14, verso 23. Ainda em Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Quando Paulo fala a Tito, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Atos, capítulo 11, verso 29 e 30. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos, capítulo 16, versículo 4. Então nós vemos claramente aqui no Novo Testamento a atuação dos presbíteros, daqueles que foram estabelecidos como líderes também, juntamente com os apóstolos. Então, o modelo do qual os reformadores se inspiraram, em especial Calvino e John Knox, no qual nós originamos a igreja presbiteriana, esses reformadores, eles se dirigiam justamente com a visão de que a igreja deveria ser administrada não por um homem somente, na figura de um homem somente, mas também nas assembleias reunidas, como algumas igrejas que são igrejas autônomas fazem. A visão era que os fiéis elegessem seus representantes para representá-lo num colegiado. E é por isso que nós, igreja presbiteriana, temos o conselho, depois nós temos presbitério, depois nós temos assembleia, sínodo e Assembleia Geral. Todos esses são colegiados de decisões que se tratam na igreja. E tudo começa na igreja local.
Aqueles que são eleitos na igreja local representam no presbitério. Aqueles que são eleitos no presbitério representam no sínodo. Aqueles que são eleitos no sínodo representam na Assembleia Geral. Então, nós hoje estamos dando esse passo de esclarecer a igreja, ensinar a igreja de quem são aqueles que vocês elegem, que vão eleger no final deste mês também para o presbiterato e para o diaconato. E nós ficamos muito felizes, porque se nós pararmos para pensar, são quase 200 anos que a igreja presbiteriana vem fazendo isso no país. Nós, presbiterianos independentes, há 122 anos, elegendo pessoas, colocando pessoas que vêm somar, servir a igreja por intermédio do ministério do presbiterato. E aqui, dentro desse contexto, né, vamos refletir sobre a base desse texto no qual nós acabamos de ler, né, o texto para a nossa meditação aqui e reflexão. Então vamos passar a examinar esse texto. Primeiro, no verso 1, Pedro se apresenta, aquele que é o apóstolo, se apresenta como presbítero. Veja que ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que entre vós, eu, presbítero como eles. Então nós vemos aqui a afirmação de Pedro. Pedro, veja bem, Pedro havia participado do círculo íntimo de Jesus, ao lado de João, de Tiago, estavam no monte ali da transfiguração, estavam no Getsêmani. Pedro pregou o primeiro sermão da igreja, e por meio dessa pregação, diz lá o texto em Atos que 3.000 pessoas foram salvas somente naquele dia, o dia de Pentecostes. Então ele ocupava um lugar de destaque na igreja primitiva, naquela igreja que se estava iniciando, se organizando, e também principalmente na relação daqueles que vinham do judaísmo, tinha uma relação especial ali com os cristãos judaicos. Mas vejam só como ele se apresenta. Esse homem que participou ativamente do relacionamento com Jesus, ele se apresenta como presbítero, ou seja, eu presbítero como eles. Por isso aqui eu vou chamar Pedro de o apóstolo presbítero, porque embora fosse apóstolo, ele estava se declarando que era presbítero. Então nessa época que nós vivemos, e as pessoas se intitulando a si mesmas como apóstolo, Pedro vem aqui se apresentar como presbítero. Por isso, assim, eu vejo a importância de você que elege, você que é eleito, valorizar de fato essa missão, porque uma pessoa que é uma referência para nós do início da cristandade, que alguns fizeram dele até aquilo que ele não queria que fosse feito, mas ele se apresenta dizendo que ele era presbítero. Faz eu lembrar também de uma afirmação nessa relação do presbítero, de servir, de como aqui Pedro estava se colocando, uma afirmação de Leonardo Boff, quando ele diz assim: na igreja cristã a hierarquia será sempre funcional, nunca de poder e de mando. É isso que deve estar no coração daquele que se apresenta nessa organização. Nós somos uma igreja de iguais. E por isso que fere muitas vezes o coração daqueles que gostam do poder e gostam do mando, que não existe para servir, que não se coloca de fato para servir o outro. Então por isso que nós vemos as pessoas se declarando em algumas posições em que elas na verdade possam ser servidas das outras pessoas, e fazer com que as pessoas se submetam a elas. Então a nossa hierarquia, ela deve ser hierarquia de função, porque nós temos que ter decisões serem tomadas dentro da organização da igreja, mas toda decisão que tomamos, ela deve ser para serviço, e não para nós termos poder sobre uns aos outros. Então Pedro ensinava aqui como apóstolo presbítero. Primeiro, no verso 2 ele diz também assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre nós, ou no caso, entre vós.
Então ele está dizendo aqui para os presbíteros, docentes e regentes, são chamados para o pastoreio do rebanho de Deus. Veja que Pedro não escreve, pastorei a igreja do qual eu sou o apóstolo principal. Ele não se intitula desse jeito. Pedro não diz também, pastorei a igreja que me pertence. Muito menos ele diz, pastorei a igreja que eu fundei. Ele diz, pastorei o rebanho de Deus. Então, presbíteros são chamados para pastorear o rebanho de Deus. Ao meu ver, essa ênfase de Pedro é proveniente de uma experiência que ele teve, com o Senhor Jesus. Veja que no final do versículo 1 do capítulo 5, repetindo novamente esse verso, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Esse final do versículo ele diz, testemunha do sofrimento de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, eu tenho para mim que é aquele momento em que Pedro se conscientiza, ele não é o dono da igreja, a igreja não é dele, a igreja não é para ele, porque não foi ele que constituiu a igreja, foi Jesus que deu a sua vida pela igreja, se doou para a igreja. Testemunho dos sofrimentos, porque ele testemunhou o sofrimento de Jesus. Lucas conta a história que quando Jesus, depois de ser preso, ele foi levado à casa do sumo sacerdote. E diz o texto que Pedro seguiu Jesus de longe. Ele assentou-se no pátio e ali ele negou Jesus. Quando ele assentou-se no pátio, ele negou Jesus ali 3 vezes. E nos diz o texto ali de Lucas que quando ele negou na 3ª vez, Jesus sai no pátio, ele deve ter saído naquele momento que eles estavam ali, né, fustigando a ele, e quando ele estava saindo, diz o texto que uma frase que me chama muito a atenção, porque quando ele, diz o texto, que quando ele negou na 3ª vez, Jesus voltou-se para Pedro, olhou para Pedro, fixamente para ele, olhou para ele, e a palavra diz assim, que naquele momento, Pedro chorou amargamente. Eu fico sempre pensando, né, quando Jesus olhou naquele momento, ele fixou os olhos, ele disse para Pedro que Pedro o faria, Pedro disse que jamais o faria, e Pedro naquele momento fez, e quando Jesus olha para ele, ele sentiu. Eu acho que o que ele sentiu naquele momento foi justamente o que constituiu ele futuramente como presbítero. Que ele entendeu que a igreja não era dele. Quem sofreu foi Jesus. Quem se doou foi Jesus. E que ele é chamado como um dos privilegiados a ter a graça de Deus, alcançado pela graça de Deus. Um dos privilegiados alcançado pela misericórdia de Deus. Pedro era apenas mais um dos beneficiários da misericórdia divina. É isso que ele reconheceu. E é por isso que agora ele diz, eu também sou presbítero. Eu estou aqui para servir o rebanho de Deus, para pastorear o rebanho de Deus. É isso que estava Pedro dizendo e ensinando a eles naquele momento. Outro ponto importante é o seguinte, se o rebanho é de Deus, vejam, se o rebanho é de Deus, é requerido que nós, presbíteros, regentes e docentes, cultivemos nossa comunhão com aquele que é o dono do rebanho. Líderes é chamado para ter comunhão com aquele que é o dono do rebanho, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Por quê? Porque a palavra nos diz que a Ele prestaremos conta. A Ele, então somente a Ele. Por isso, quando Jesus chamou Pedro para o trabalho, ele perguntou também, embora ele tenha negado 3 vezes, ele perguntou também 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro,
tu me amas? Pedro, tu me amas? E depois ele diz, cuida do rebanho de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Cuidar do rebanho de Deus requer amor a Deus acima de tudo. E por isso somos chamados para ter comunhão com Deus, com o dono do rebanho. Conhecer, ter intimidade com Ele, ter comunhão por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do serviço à comunidade. É isso que ele está nos ensinando aqui. Então, o presbiterato, ele deve estar em sintonia com o Supremo Pastor, sempre. Nós líderes, nós presbíteros, devemos estar sempre em sintonia com o Supremo Pastor. Pedro faz 3 afirmações sobre o modo que o rebanho de Deus deve ser pastoreado. E nós vamos tentar ver cada uma delas aqui, nesse texto que ele nos apresenta. Nós vemos aqui no 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, nós vemos que ele diz, né, que não por constrangimento, mas de forma espontânea, como Deus quer. Como é que Deus quer que nós, líderes, possamos pastorear? De forma sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque Deus não me obriga, nenhum de nós, a ser presbíteros. Deus não nos obriga a sermos líderes. Ele nos chama. E quando nós aceitamos, não foi então por constrangimento, foi por livre e espontânea vontade. Nós decidimos isso. Então, o presbiterato não deve ser e não pode ser exercido com espírito de obrigação, mas sim de alegria. Não deve ser pesado, penoso. O líder não deve, dessa forma, agir. É isto que Deus quer da vida daquele que foi chamado para o ministério. Servir por constrangimento ou por mera obrigação não é servir verdadeiramente. Deus não deseja isso de nenhum de nós. Deus chama, Deus convida ao ministério, Deus não nos obriga, como nós já dissemos, mas quando o abraçamos, Ele espera que a alegria brote da espontaneidade, brote do nosso coração, e que nós façamos isso com alegria, porque, como nós falamos também na consagração, Deus ama quem faz com alegria. E é evidente que isso não é só para os líderes, é para todos aqueles que estão na comunidade. Uma comunidade de Cristo é a comunidade dos servos. É a comunidade dos servos. Veja como ele diz, ainda no versículo 2, ele fala também, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Como é que tem que ser pastoreado o povo de Deus? Não, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja como esse texto é traduzido na Bíblia Viva. Fala assim, não pelo que vocês ganharão com isto, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Eu gosto ainda mais dessa passagem, dessa tradução. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Então a palavra de Deus é sempre atual, e esse caso aqui para nós também. O que Pedro destacou aqui continua sendo relevante e aplicável na vida do presbiterato a qualquer tempo, e principalmente na função da igreja. Ninguém deve, então, aceitar o ministério e prestar o serviço por vantagem. E isso não cabe justamente também só para os líderes, mas sim para todos nós. Não viemos à igreja, não estamos na igreja para ter vantagens, ou para obter esse serviço que fazemos ao Senhor, mas sim a nossa motivação deve ser, como já dissemos, o serviço. Nunca do lucro, seja qual forma for, mas servir de boa vontade, é servir com alegria, é servir com zelo. Servir com zelo, fazer da melhor forma que você pode. Pode ser que a melhor forma sua não seja a melhor para os irmãos, para alguns irmãos, ou para algumas pessoas, mas você sabe que você deu o seu melhor, porque você faz com zelo aqui. Servir de boa vontade é servir sem pretender alguma coisa em troca disso, mas, sobretudo, servir por amor, serviço, e não
ao cargo. Tem pessoas que querem ser eleitas por causa de um cargo, porque o cargo dá um certo status numa comunidade. E não só aqui, em qualquer lugar. Qualquer cargo de liderança, sempre as pessoas. Então, eu admiro muitas vezes uma pessoa que, quando ela recebe um cargo e ela se modifica, é porque, de fato, ela não estava preparada para aquilo. Aliás, o apóstolo Paulo chama isso de neofitismo. O neófito é aquele que, na verdade, se orgulha pelo cargo que tem e que usa do cargo, na verdade, para se sobrepor sobre os outros, se achar melhor do que os outros. Não é isso que a palavra aqui está dizendo para nós. Por isso está dizendo servir por amor, servir amor ao serviço e não ao cargo. Ele diz mais ainda: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Versículo 3. Então, comecei aqui dizendo para vocês que as memórias do tempo de Pedro que esteve com Jesus estão vivas nesse texto. Quando ele escreveu aqui, era daquilo que ele viveu com Jesus, e quando ele esteve com Jesus. Então, isso estava muito na memória dele. Então, não é diferente essa terceira afirmação, o modo. Ele diz que Deus deseja que os presbíteros atuem na sua igreja. Deus deseja que sejam exemplo de vida cristã. Então é assim que nós vamos liderar, também com o nosso exemplo. Deus deseja que fale, ensine pela autoridade do exemplo. Aliás, nós estávamos meditando justamente sobre isso ali. Uma das irmãs falou justamente sobre isso, dos pais ministrarem com seus exemplos. Porque dificilmente, de fato, os filhos vão seguir pais que não são exemplos. E dentro de casa é o lugar que eles mais conhecem a gente. Então, assim, é pastorear pelo exemplo. Deus deseja que motivem, encorajem pelo testemunho de vida. No capítulo 20 de Mateus, temos o relato do pedido ali, feito pela mãe de Tiago e João, em favor deles. O que ela foi pedir ali? Ela foi pedir para Jesus que no reino, um ficasse no lado da direita, no lado da esquerda. Eu acho, na verdade, que ela não queria criar confusão para dizer um é da esquerda e outro da direita. Não, eu vou ocupar já a direita e a esquerda e não tem mais problema, né? Não era isso. Ela, na verdade, dá a impressão que ela queria, na verdade, não tinha entendido ainda a pregação, o ensino de Jesus. Ela queria o poder. Eles queriam o poder. E qual foi a resposta de Jesus? Lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, ele diz assim: então Jesus, depois daquele momento ali, ele disse que não para eles, mas ele chamou os discípulos, diz que ele chamou os discípulos e chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, pastorear pelo exemplo é justamente servir. Que Jesus disse assim: olha, você vê o mundo aí fora, nós olhamos agora, é só olhar. Vocês veem aí as pessoas liderando? Vocês verem aí fora as organizações? Os líderes estão ali para quê? Para serem servidos. E é por isso que eles brigam, é por isso que eles falam tanta mentira, por isso que eles buscam o poder, porque na verdade eles querem ser servidos. Eles querem ser servidos. Ele falou: mas entre vós não seja assim. Seja uma comunidade de iguais. A não ser que vocês, em decisões que vocês têm que tomar, mas as decisões não são alimentadas pelo poder que vocês devem ter uns sobre os outros. Vocês devem servir-se uns aos outros. Vocês querem ser o maior entre nós, no reino de Deus? Seja o menor. Vocês querem ser o primeiro? Seja servo um do outro, porque comigo vai ser assim. E você, presbítero, nós presbíteros, somos chamados para servir a Jesus. É Ele que nós vamos prestar contas.
Não é só para a Assembleia da Igreja, não é somente para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é principalmente para o Senhor Jesus. Então, os manuais de liderança na atualidade definem liderança como a influência que uma pessoa exerce sobre outras. Mas eu digo que ser líder é exercer influência sobre os demais, sim, mas a liderança do presbítero é influência exercida pelo exemplo. Não é dentro do convencimento, como alguns têm aí, os coaches atuais e as técnicas que estão usando, né, de psicologia, de psicanálise, enfim, para fazer em relação às pessoas e dominar as pessoas. Não dominamos, mas servimos pelo nosso exemplo. Servimos pelo nosso exemplo. Albert Schweitzer, ele disse assim uma coisa muito interessante. Ele fala: o exemplo não é o principal meio que influencia os outros, é o único. Ele não é o principal. Na visão dele, e eu concordo com ele, é o único. Porque nós podemos falar para as pessoas e mentir para as pessoas, nós podemos iludir as pessoas, nós podemos fazer para as pessoas seguirem, mas o exemplo é que vai falar. O exemplo é que vai falar. O que vai falar realmente do Evangelho é o exemplo de uma vida bonita de piedade, humilde e de serviço. É isso que Jesus se alegra, é isso que Deus se alegra, porque Deus, quando olhou para Jesus, ele viu justamente isso. E ele falou: este é o meu filho que eu tenho prazer, porque ele é um servo. A palavra nos diz que ele, mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para servir uns aos outros. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso. E assim, caminhando para a conclusão dessa reflexão, irmãos, nesse texto, ele diz no versículo 4, após ele dizer que vós, tornando-vos modelo do rebanho, daí ele fala: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu acho que a palavra imarcessível se só ouve na igreja, né? Já ouviu aí fora uma vez? Né? É só na igreja, nesse texto que nós vemos assim da palavra, a imarcessível coroa da glória. Está falando com você, chamado líder, aquele que ele coloca diante do rebanho, que é reconhecido pelo rebanho, a imarcessível coroa da glória, algo que não se acaba, algo que não vai se deteriorar, algo que não vai, a traça não vai roer, a ferrugem não vai corroer. E permitam-me contar uma pequena história para aplicar o sentido aqui dessa questão imarcessível. Diz que um jovem chamado Bill Bright, de uma cruzada estudantil na universidade nos Estados Unidos, conta que quando ele estava na universidade, ele quis ser o melhor jogador de tênis. O melhor jogador de tênis. E aí ele se dedicou, ele se colocou mesmo para treinar e se dedicou ali, começou realmente a se destacar e o avanço dele foi rápido e ele ganhou troféus e ali fez o nome dele naquela universidade. Passado um certo tempo depois, ele recebeu pelo correio um bilhete que dizia assim: prezado Bill, encontrei esse troféu numa lata de lixo e como vi seu nome, decidi enviá-lo para você. O seu troféu e dos outros foi descartado por conta de uma reforma feita na universidade. Bill disse que para ele, naquele momento, ele entendeu a mensagem espiritual, foi clara. Ele disse que aprendeu que mais cedo ou mais tarde, todos os nossos troféus e conquistas temporais vão parar numa lata de lixo. Todas as nossas conquistas. Tudo que esse mundo tangível nos coloca, por mais que nós achemos que somos dono, um dia
vai embora. Um dia vai passar. Talvez você passe antes dele, eles fiquem aí, outros vão conduzir aquilo, mas vai passar. Mas a palavra diz que a coroa, uma recompensa, um prêmio que não será corroído pelo tempo ou pelo esquecimento, trata-se daquele prêmio que vocês haverão de receber do Supremo Pastor, e é isso que diz aqui, a imarcessível coroa da glória. É para isso que nós somos chamados, principalmente os líderes, mas todos nós que estamos aqui. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor oferece para nós. Por isso, se apresente na igreja de iguais, de servir, de não querer ser melhor do que os outros, de querer ser sim igual ao teu Cristo, igual ao teu pastor, o teu supremo pastor, que ele mesmo disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a igreja e que nosso coração se prepare para este momento de quando nós estamos elegendo os nossos líderes, para que nós possamos viver uma comunidade de servos, uma comunidade onde Jesus é representado, onde o poder de Jesus é representado para transformar a vida das pessoas e não para manipular a vida das pessoas, não para expoliar as pessoas, mas para, na verdade, levar a mensagem do Evangelho que liberta, que transforma a vida das pessoas. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que Deus assim nos abençoe. Pai, quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graça, Senhor, pela tua palavra e te dar graça, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos. E nós estamos aqui orando, Senhor, também já pela assembleia que nós teremos no final do mês, ó Deus, onde nossos líderes, ó Pai, estarão sendo eleitos, ó Deus, e baseados e fundamentados na tua palavra. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que ilumine os corações que estão se apresentando para o serviço e que eles sejam realmente compungidos em seus corações desse sentimento, Senhor, de servir, de se doar e sabendo, na verdade, ó Pai, que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é vão. Vamos receber a imarcessível coroa da sua mão, ó Pai. E é ao Senhor que prestaremos conta também. Por isso, Senhor, abençoe a vida daqueles que serão eleitos e abençoe os irmãos que vão eleger os seus representantes, ó Deus. Que tudo seja, Senhor, acima de tudo, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Chamo o pastor Tiago que esteja aqui comigo. Presbítero Cido também, que venha à frente. Vou chamar a Regina, que esteja também junto com o Cido, nossa diaconisa. Chamar o